Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Hora Folk, o programa de notícias culturais do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, estou falando aqui diretamente de Juiz de Fora, Minas Gerais, recebendo aqui meus amigos folclóricos para mais esse programa aqui, onde vamos falar das notícias que rolaram aí nos últimos meses, nos últimos tempos. Temos bastante assunto acumulado e muita coisa para falar aí do que rolou e do que tá para rolar também. Vamos falar aqui da 7ª edição do Somando Visões, que está chegando aí em agosto, um agosto especial. Nós estamos no finalzinho de julho nessa gravação, já preparando aqui as máquinas para o nosso agosto especial, mês do folclore. Eu estou aqui recebendo o Wellington Macedo, para você presente. Olá, pessoal. Sou Wellington Macedo, falo diretamente de Belém do Pará. Sou jornalista, atriz, educadora social e estou feliz de estar mais uma vez aqui com vocês falando sobre as notícias dessa bagaça que é a cultura pop nacional, internacional, essa indústria cultural capitalista cheia de tretas e de coisas interessantes e também coisas que são importantes. Coisas rosas. Andrioli Costa. E aí, pessoal, eu sou Andrioli Costa, jornalista e pesquisador e agora game designer, né? O responsável pelo card game Poranduba Cartas de Cultura, que entra em financiamento coletivo no Catarse dia 7 de agosto, mas você já pode clicar e ser notificado em catarse.me/cartas de cultura. Dá uma olhada lá. Perfeito. Ô, Toniel. Oi, gente. Sou Toniel Oliveira, quadrinista e ilustrador aqui do norte do país, falando diretamente da linha do Equador sobre a cultura pop e colocando aqui meu repúdio a comidas surpresas que tem um camarão. Muito que bem. Fica uma nota de repúdio de fato a comidas que tem... Surpresa que tem o camarão. Como assim? Apoio. Nota de repúdio do Daniel. E é isso, minha gente. Vamos aqui pro nosso programa de hoje. Nós vamos falar aqui do saldo final do Festival Folclórico de Parintins. Nós fizemos lá a live de 8 horas, comentamos aí sobre o festival. Vamos falar das tretas de festa junina que rolam na internet todo ano aí. Muitas tretas, loucuras que... às vezes não são nem treta, mas aí as pessoas colocam essa barra de treta ali pra tentar dar um engajamento na internet, né? E temos também, vamos falar de asteroides com nome de personagens do folclore brasileiro, vamos falar de vampiros chegando no Globoplay, vampiros mineiros, vampiros brasileiros, não sei, vamos tentar também destrinchar um pouco dessas notícias, essas e muitas outras notícias aí no programa de hoje. Vamos lá. Primeiro assunto de hoje, vamos falar dele, o Festival Folclórico de Parintins 2023, a 56ª edição do Festival Folclórico, ela aconteceu aí no finalzinho de junho e nós estivemos ali assistindo ao festival de pertinho. Eu assisti lá de pertinho a internet, né? De pertinho no sentido de que assistia todos os dias do Festival Folclórico de Parintins, que foi exibido pela TV A Crítica e no YouTube, através dos streamings aí da internet, e eu assisti lá os 3 dias junto com uma galera especialista, fantástica, assistindo ali, e no terceiro e último dia, nós fizemos uma mega live de 8 horas assistindo as 2 apresentações do Boi Garantido, Boi Caprichoso, e foi espetacular, assim como o ano passado, que é o segundo ano que nós fazemos aqui, e realmente é algo que chegou para ficar. O próximo ano estaremos aqui de novo, comentando, porque é extremamente importante, traz tantas coisas assim, importantes da nossa cultura pro debate, que passam totalmente despercebidos pela grande mídia, né? E a gente fica olhando, e eu nesses comentários, vendo com a galera, fico impressionado o quanto a gente perde não comentando sobre o Festival Folclórico de Parintins. E esse festival, ele teve aí o bicampeonato do Boi
Caprichoso. Não posso errar isso. Não posso errar isso aqui. Boi Caprichoso teve seu bicampeonato aí, 25º título nessa apresentação dos Boi Bumbá. Mas ele aí ainda não supera o Boi Garantido, que tem o seu maior número ali, somando 32, né? Essa grande rixa dos bois aí, que foi bastante comentada na nossa live. Nós fizemos essa transmissão de uma maneira bem interessante, com muita gente participando. Teve lá o Felipe Barroso, o Zudimar Júnior, que chegou estreando aqui também, nosso representante do Boi Caprichoso, que tava devendo, inclusive, nessas transmissões, porque o Boi Caprichoso, a gente fica aqui defasado no time, a maioria é garantido, é de coração, e o Boi Caprichoso ficamos sempre devendo, e trouxe o Zudimar Júnior, que é, inclusive, estudioso dos bois, ele tá ali fazendo mestrado focado no Boi Caprichoso e tal, então é muito interessante o trabalho dele, mas assim como o Felipe Barroso, que é o nosso especialista também de Boi Bumbá, ele não tem uma vivência muito grande na internet. Então eu preciso trazer essas pessoas desse submundo para cá pro Folclore BR pra gente conseguir expandir um pouco mais essas ideias. E foi maravilhoso, a live está disponível aí no canal do YouTube do Folclore BR, você pode ir lá assistir, inclusive assistir junto com a transmissão da TV A Crítica. Tá lá tudo marcadinho, lá o tempo certinho, e você consegue assistir junto ali com a gente. E foi bem legal, porque depois na segunda apresentação, depois que eu peguei o esquema de fazer os prints e comentar com os prints, ficou mais interessante ainda assistir, porque a gente pegava nos detalhes, o print do passo a passo ali, e ficou ainda mais interessante essa live, assim, foi um orgulho enorme participar e fazer aí, produzir um pouco desse trabalho que voltará com certeza no próximo ano. E é um desafio, né, cara? Um desafio muito. Porque, até assim, de início ali, quando entrou um monte de gente achando que a gente ia fazer a retransmissão do boi, né? Aí fica aquele um certo desencontro, porque a gente quer falar de cultura, nossa paixão é falar de Brasil, né? Sim. E aí tem gente que tem a expectativa de a gente falar só dos bois. Então quando a gente tenta fazer paralelos, né, mostrando relações com outras tradições Brasil afora e fronteira afora também, aí você olha o chat, o pessoal assim, pô, você tá falando aí de boi paraguaio? Fala do boi caprichoso, fala do boi garantido. Sim. Galera, a proposta é essa, né? A gente fazer atravessamentos, e acho que isso que deixa rico, né? Porque não é isso que você vai encontrar em outros lugares. Outros lugares vão fazer essa cobertura focada, né? E a gente vai fazer justamente esses entrecruzamentos com as nossas experiências, né? Tentando trazer gente de dentro, né? Como o pessoal, ali, o Zudimar que tá assistindo a gente agora, quanto nós, né, que somos de fora, eu do Centro-Oeste, o Anderson do Sudeste, enfim, tendo as nossas próprias experiências com bois aqui pelo Brasil. É uma experiência que, pra quem não conhece nada, zerou, não sabe nada de Parintins, só ouviu falar de Caprichoso e Garantido na música do Claudinho Bochecha, só ouviu o Bate Forte o Tambor. Essa galera aí, que nunca ouviu nada do festival em si, quando chega nessas transmissões que a gente faz, consegue se sentir pouco dentro disso, por dentro daquele festival. Inclusive teve gente comentando lá, de tipo, pô, acho que comenta melhor do que muito nortista, não sei o quê, porque tem esse embasamento realmente bem basicão, assim, pra chegar na galera que nunca ouviu falar no festival ou nunca teve essa oportunidade ali de estar assistindo junto, né? A gente teve um pico de 1.200 pessoas ao vivo assistindo com a gente, com a grande maioria de pessoas enlouquecidas querendo que começasse só o festival, assim, era isso. Então o pessoal nos comentários enlouquecidos falando, não, cadê o boi, cadê o negócio? E não adianta, o máximo que eu falasse, cria um fenômeno um pouco parecido com o que aconteceu com a gente quando a gente fez o react do Bacurau. É o vídeo mais assistido do canal Folclore BR, a gente assistindo Bacurau. Só que desde o começo eu tinha comentado que não é para assistir, o Bacurau não vai ser exibido pela gente.
Não adiantou. Eu botei o thumbnail, assim, pelo amor de Deus, aqui não vai ter Bacurau, vamos só falar do filme, acompanhar junto com a Globo, não sei o que. Não adianta. A galera só veio e anos depois o pessoal perguntando, cadê o filme? Pô, eu vou postar o filme inteiro no YouTube, meu Deus. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Mas isso aconteceu bastante e nesse momento aconteceu ali também. 1.200 pessoas ali, uma coisa completamente incomum pra gente aqui do Folclore BR. Mas foi bastante legal que manteve um grupo bem coeso, assim, no final, depois. Depois a galera foi se acertando, a gente teve ali uma média bem alta, assim, mantendo durante o programa. E foi muito legal, realmente é uma experiência... Então isso quer dizer que o Folclore BR é o Dark Side of the Moon, que tem que tocar ao mesmo tempo lá que o filme do Mágico de Oz. É isso. Olha isso. É isso. E pra vocês aí, como é que foi a experiência pra assistir esse ano? Como é que foi pra vocês a recepção aí do festival, 56ª edição do Festival de Parintins? Olha, eu aprendi muito mais esse ano, sem sombra de dúvidas. Eu acho que é, de fato, um desafio e eu acho que esse ano foi mais profissional ainda. Infelizmente, eu não fiquei até o final, porque eu não estava em casa. E aí eu precisava voltar para casa, então não assisti o Boi Caprichoso, assisti depois e realmente o Boi Caprichoso mereceu esse bicampeonato, né? O meu boi garantido, infelizmente, está passando por problemas sérios administrativamente falando e eu torço de verdade que eles consigam resolver isso para que isso não atinja o desfile, né? Para que não atinja o trabalho deles e não atinja toda a história bonita desse boi. Mas independente de quem venceu, eu acho que o festival é só mais uma reafirmação e as temáticas, né, desse ano foram temáticas muito importantes, que falavam de ancestralidade, que falavam de resistência, né? O Boi Caprichoso ele ganhou falando de resistência e ancestralidade. O Boi Garantido ele fez um resgate histórico de todos, né? De todos os anos em que ele se apresentou no festival, trouxe as grandes canções, que são as canções mais populares, tanto a canção, né, do Bate Forte Tambor, quanto a canção do Vermelho, que eu já disse que aqui em Belém é um hino, o Vermelhou é um hino, toca em Belém, a esquerda toda de Belém fica enlouquecida, né? Otto sabe disso, mas eu penso que primeiro para o Folclore BR, primeiro assim, eu acho que a galera estava meio enlouquecida, xingando todo mundo no início. Sim. Mas depois eu acho que a galera entendeu, quem de fato estava interessado, né, em entender mais do festival ficou. Eu acho que a gente ganhou muito com a participação do Zuldimar, não é isso? Zuldimar. Trazendo essas histórias do Caprichoso, ele fez uma dobradinha com o Felipe maravilhosa também, né? Felipe ali no Garantido, ele no Caprichoso. A Dani, né, mais uma vez também pontuando coisas muito importantes. Eu me senti muito honrada de estar mais uma vez nesse react, porque como paraense, né, que estou no norte, e aí, só para dizer para o pessoal, nós aqui do norte, nós também não sabemos muitas coisas, às vezes, que se passam aqui na nossa região. Infelizmente, nós não somos tão próximos quanto nós deveríamos e gostaríamos de ser, né? Então, é muito legal ver gente de fora do norte interessada nas nossas histórias e querendo compartilhar conosco. Por isso que o trabalho do Folclore BR, na minha avaliação, é muito importante. Por isso que é muito importante continuar com esses reacts ano que vem, né, tentando a gente trazer. Quem sabe a gente não vai para Parintins, algum de nós vai para Parintins ano que vem, consegue fazer, né, uma reportagem. Eu adoraria estar lá. Até porque o povo daqui do interior do Pará tem cidades que são mais próximas de Parintins e o pessoal vai para lá também. Tem muita gente daqui de Belém e do Pará que vai para Parintins e que ama o festival. Então eu adorei, achei a transmissão maravilhosa. Anderson, mais uma vez, né? Um guerreiro. Te admiro muito, porque não é fácil colocar esse time em campo, né? E lidar com isso. Perdi o react de Bacurau, que pena. Queria muito ter visto, ter participado, mas é isso.
Fiquei muito feliz em ter participado, aprendi muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas. Quero estar ano que vem de novo, com certeza, assistindo ou participando junto com a galera. Eu não acompanhei. O Antônio era pra estar junto com a gente. Fugiu do compromisso dele. A internet me limitou, mas eu fiquei acompanhando. Eu sou da época que tinha DVD com um comentário do diretor, né, da equipe de produção. Uhum. E isso, adorava assistir o filme assim com comentário e tal, era muito legal. A gente conseguia ter uma outra dimensão, uma outra camada de entendimento. Aí ver a transmissão do Folclore BR, que eu fiquei participando, assim, comentando às vezes, né? Fiquei vendo vocês. É muito legal porque é aquele tipo de visão que faz com que a gente consiga aprimorar aquele ponto de vista que a gente tem. Então, a gente vai vendo, a gente vai, a partir da discussão, conseguindo dinamizar a forma como a gente tem uma leitura daquele acontecimento. É claro que, assim, é uma festa, né? E tem toda essa dinâmica da festa. Mas nada é só aquilo que aparece no superficial. Eu fiquei vendo, assim, a escolha da temática é muito importante. A própria existência do festival é uma questão política. Aí fiquei vendo que teve uma discussão do pessoal mais à direita, né, no espectro, que tem esse lance que ainda continua acontecendo no Brasil. E aí falando, né, o festival devia ser só festa e tal, e da onde vem isso? A gente deveria trazer essas questões, por que trazer política? Quando a própria existência do festival é político, quando a própria existência do folclore é uma questão política. Então, a gente poder aprofundar, saber que não é só para desligar a cabeça e ver lá um monte de festa acontecendo, saber que a própria dinâmica da temática, assim, da gente ter um boi que representa uma parte da cultura e outro boi que representa uma parte da população e tal. Isso já é uma dinâmica de discussão social, faz parte de um aprofundamento do que é o folclore, do que é o Brasil, do que é essa dinâmica cultural. Então, parabéns, Anderson, por ter feito isso. Muito legal a gente poder acompanhar, que é uma forma de tanto levar a sério, quanto da gente saber que não é inócuo, sabe? Não existe assim no éter. Ele tem uma dimensão também de conexão com toda a identidade e o significado do que é o Brasil. E eu fico muito honrado, assim, eu olho depois como ele é recebido, como a galera interage com o conteúdo, e realmente pra mim é algo muito grande, é algo que deveria ter mais atenção, e de fato esse trabalho é um exercíciozinho, assim, é um passinho ali que a gente tenta fazer para se conectar com mais pessoas, né? Ou fazer as pessoas terem uma percepção maior do que é esse festival. Tava vendo a galera reagindo na internet, tem alguns reacts mais curtos, né? E teve uma menina gringa, que eu não lembro de onde que ela é, que tava reagindo, falando que o festival é incrível, maravilhoso e tal. E é isso, quando vem uma reação de fora, a gente tem uma outra percepção disso também, né? Quando vem a galera que é de fora olhando, falando que o festival é grande, não, é incrível que não basta a Coca-Cola mudar de cor, né? É um esforço muito maior, que a gente precisa fazer para que o Festival de Parintins realmente tenha um seu espaço no coração do brasileiro, né, como um todo. Não só de quem mora no norte, não só de quem tá próximo da região, mas do Brasil inteiro, assim como o carnaval do Rio de Janeiro tem um impacto, né, mas tem tudo a ver com a televisão, e a gente comentou bastante sobre essas relações também. Andrioli, como é que foi aí seu sentimento? Você foi a primeira vez, né, que pegou um dia inteiro. Primeira vez, exatamente. E, cara, impressionante, assim, porque eu até tinha comentado com o pessoal, né? Eu já tinha ido para Parintins antes, e aí em Parintins, quando eu encontrei com o pessoal lá, eu fui para um estúdio. Lá no estúdio eles me mostraram gravação de voz, como é que fala? De voz guia para uma toada, né? E nessa gravação de voz guia, ele ainda não tinha aquela estética que a gente vê no Bumbódromo, né? Ela é uma voz muito mais limpa ainda, ela não tem aquele grave, aquele "Vamos, pessoal, que não sei o que". Eu pensei assim, poxa,
Eu gostei da voz guia, né? Ela parece, ela tem uma outra pegada, né? Ela é mais, ela dialogava mais com as referências que eu tinha. Parecia mais um samba, parecia mais uma coisa assim, com quem eu conseguia me relacionar. Aí eu falei assim, poxa, eu não sei se eu vou conseguir me relacionar com as toadas como o Felipe Barroso, por exemplo, se relaciona. Aí, uma semana depois, eu ainda tava com vem, 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 sinhazinha do meu boi, vem, vem, vem. Que é aquela cena que a Valentina troca de roupa no meio da apresentação, não sei se vocês lembram dessa. Que a sinhazinha, ela entra toda de branco e aí ela muda pra azul no meio da apresentação, né? E aí ela fica nisso tipo, fica uns 2 minutos de sinhazinha do meu boi, sinhazinha do meu boi. Eu falei, caraca. Porque tem muitas variações, né? Não é só um jeito de cantar, e quando a gente escuta só uma coisa no Spotify ou outra, a gente não percebe que tem tanta riqueza tanto de timbre, quanto de sons, quanto de arranjos, né? E aí é quando você pega aquele apanhado ali de horas, né? Sentado, uma atrás da outra, uma sequência que você percebe que é muita coisa, é uma magnitude de possibilidades, né? Então, não é um jeito de se cantar, não é um jeito de se tocar, são muitos jeitos, né? E aí, dentro desses muitos jeitos, sempre vai ter alguma coisa que vai te tocar, que vai te sensibilizar de alguma forma. Fazem essa comparação com a ópera, né? Ser uma ópera popular, a céu aberto e tal. E é muito isso, assim, porque você se manter ali durante essas horas inteiras, acho que são 3 horas para cada boi, 2h30, 3 horas para cada boi. É muita coisa para você. Esses filmes blockbuster em um teatro. É isso, é um teatro blockbuster. Porque tem os efeitos práticos, as coisas estão acontecendo ali na hora, entra cenário, sai cenário, troca de roupa no meio da galera, faz isso, faz aquilo, e aí tem o momento certo, a hora certa pra... Vem um guindaste, pô, o Caprichoso usa guindaste gigantesco, que é maior que tudo na cidade de Parintins, e ele desce com um negócio lá pra fazer uma indumentária, uma coisa nova, que vem voando, isso aqui. Isso é um show que é um filme blockbuster, ao vivo. E é isso, e é uma coisa que a gente não dá devida notoriedade, porque a gente não consegue ter essa dimensão mesmo do que é um filme blockbuster ao vivo. O filme blockbuster, ele é milionário pra te fazer entrar nessa magia do cinema. Ali não é milionário desse jeito e te faz entrar numa magia que é impressionante. E a TV te guia, lógico, tem todo esse lugar, que a TV torna tudo muito diferente também. Quem já foi pro carnaval e viu na TV sabe que o negócio é muito diferente, a percepção é outra, você tem uma outra relação com aquilo. Mas é fenomenal. Na TV já é fenomenal. Imagina isso com um investimento. Ele não tem um investimento devido que nem um carnaval, por exemplo, o Carnaval do Rio de Janeiro. Não tem. Mas imagina se tivesse com câmeras, super resoluções passando na internet, trincando assim, porra, 4K. É verdade, porque a imagem é bem precária, né? A gente estava comentando como a iluminação ela não favorece a gente perceber a qualidade das coisas, né? Então, quando a gente está lá em campo, provavelmente, a gente tem uma visão muito mais rica do que com a transmissão do streaming que ela é capaz de fazer, né? Até porque é uma TV regional que está transmitindo um evento gigantesco, mas no cotidiano ela transmite Siqueira Júnior. Né? Ela vai transmitir coisas que são muito mais banais, né? Que não tem necessidade de uma infraestrutura gigantesca. Né? Então não justificaria. Com certeza, com certeza. Aí você lembrou do Siqueira Júnior agora, e eu lembrei várias tretas rolaram, que eu gosto de comentar de treta aqui também, mas várias tretas rolaram dentro do festival, como o Garantido deixando as indumentárias dele lá, impedindo o Caprichoso de entrar, que teve esses momentos de cisão ali da galera com dificuldade de entrar, porque algumas indumentárias não saíram a tempo, então tiveram esses problemas ali dentro também. Teve gente que teve greve no dia do festival, gente.
greve da galera que trabalha no festival, o do garantido que não ia pra Anderson, apresentação. estão te corrigindo aqui, o Zudimar te corrigiu aqui, são as alegorias, não são as roupas que ficaram tampando. Até porque tinha que ser muita roupa para impedir a entrada dessas. Com certeza. As alegorias, né? As alegorias que ficaram ali no meio do caminho, impedindo a entrada do boi seguinte e tal. Mas antes, teve uma treta, você falou do Siqueira Júnior, que eu lembrei dessa treta, que foi a cantora Ludmilla. Ela fez uma apresentação antes do festival, como se fosse a abertura do festival. Foi num dia antes, um ou 2 dias antes, uns dias antes do festival. E nessa apresentação, ela cantou simplesmente uns funk proibidão, assim. Proibidão mesmo, assim, mesmo. Depois você procurem aí Ludmilla Festival de Parintins e vocês vão encontrar. E isso gerou na verdade, fomentou ainda mais a reação da galera que é mais reacionária mesmo, de direita, conservadora e escambau, que vieram atacar o festival de que isso não é o folclore. Acabaram com o folclore. A lacração está acabando com o folclore e tudo mais. E aí vários virais, várias reclamações de TikTok, stories, não sei o que, da galera indignada que agora tem lacração no festival, a esquerda está acabando com Parintins e etc e tal. E o próprio festival com várias temáticas também, defesas do LGBTQIA+, e tudo mais, várias pautas importantes, várias questões, e isso trouxe todo esse movimento reacionário também, que já tá aí na internet só esperando o momento de fazer acontecer. E aí Ludmilla chegando, coroando ali a abertura do festival com esse show, com música de proibidão, etc e tal, que também enaltece a questão LGBT, que também tem um movimento muito forte. Pô, foi ali uma coisa que veio para incomodar e também incomoda com justiça, assim, porque estamos aí para isso mesmo, né? Quando você coloca essas pautas dentro dessas questões, elas vêm para incomodar. E incomodar é bom, né? Como eu comentei muitas vezes também, né, nesses programas, que, pô, incomodar faz parte também. A gente precisa também se incomodar para conseguir se mover, né? Porque se você tá muito acomodado, essas pautas também não se movimentam. Elas precisam vir com essa zona, sai tirando da zona de conforto. Então, foi uma bomba, né? Maravilhosa. O Otto falou que esse festival se manter ainda é político, né? É também político. Então, assim, essas opiniões, né, essas tretas, elas são normais, fazem parte, né, desse universo, desse mundo, né, das ideologias que estão aí e que fazem parte do nosso país e que estão na cultura também, né? Eu queria só fazer 2 observações. Primeiro, em relação ao carnaval, que muita gente no comentário estava fazendo essa comparação do Festival de Parintins com o carnaval. Até o Felipe estava dizendo das diferenças, né? E para mim também tem uma diferença. Carnaval é carnaval e o Festival de Parintins, ainda que tenham similaridades, também tem dispersões. Adoro isso. O que eu queria dizer é que, por exemplo, o Festival de Parintins, com todos os problemas, por exemplo, que o Boi Garantido ele está tendo, né, financeiros, envolve tretas também, né, entre as pessoas que organizam o Boi, é muito triste que o papel da mídia, ainda que a TV, a crítica exiba, seja ainda um papel de eleger sempre uma cultura em detrimento de outras para ser a cultura que represente o país, né? E eu queria fazer essa observação como nortista, como alguém dessa região, que tem o Festival de Parintins como um dos principais exemplos da cultura do Norte, da cultura da Amazônia, e que não recebe o tratamento que deveria. E, contraditoriamente, você recebe uma artista do Rio de Janeiro, que é a Ludmilla, que é uma das maiores artistas hoje dessa geração, né, que move, né, multidões e tem todo também um posicionamento político. E aí você imagina, e eu estou colocando isso mesmo porque a minha fala é essa, o cachê absurdo que ela deve ter recebido para cantar no festival, e a gente tem um dos principais bois com problemas. Então, é um festival que tem essas contradições que fazem parte dessa questão também política que envolve o festival. Então,
também os espectadores, quem faz parte da cidade, quem faz parte do festival, o pessoal de Manaus, o pessoal do Amazonas, o pessoal de Parintins, nós do Norte, nós, né, do Folclore BR, eu acho que é importante que a gente toque nessas questões, porque manter um festival de cultura popular no Brasil hoje, ainda que hoje a gente não esteja sob um governo reacionário, mas num governo de esquerda, ainda é muito difícil, porque ainda tem entendimentos diferentes sobre qual é a festa que vende e qual é a festa que não vende, sobre o que é regional e sobre o que é nacional, né? Então, o Festival de Parintins ainda é visto como um festival regional e não como um festival nacional, diferente do Carnaval, que inclusive é internacional. Então, acho que está na hora da gente também aproveitar que o Folclore BR está assumindo, né, que vamos falar do Festival de Parintins, vamos reagir ao festival, vamos falar sobre os bois, né, sobre essas festas, para a gente discutir os nossos olhares em cima disso, em cima dessa cultura, em cima do dinheiro que circula nessa cultura, né, em cima dessas questões políticas, porque é entretenimento, é diversão, mas é isso. Não é só para se desligar e não é só uma festa, como o Otto falou. Tem mais do que uma festa, por ali dizer. É sobre a gente, é sobre o nosso povo, é sobre as nossas histórias, é sobre não ter dinheiro para levar o boi, é sobre a roupa não estar tão brilhosa. Uma hora a Dani falou sobre isso, né? O caprichoso vem luxento, né? 2 anos assim, com muito luxo. E diferente do garantido que está com esses problemas. Então, acho que é importante a gente também observar essas coisas, né? E o Folclore BR permite isso a quem assiste pelo Folclore BR as nossas reações ao festival. Eu espero que as coisas melhorem, espero de verdade, mas essas questões políticas, essas opiniões, eu acho que fazem parte disso, né? Fazem parte desse mundo que envolve essa cultura que também é política e que a gente precisa olhar com mais cuidado, principalmente quem está lá, os governantes, as pessoas que contratam as festas, as pessoas que contratam os shows, né? Os artistas de lá. Eu acho que é uma responsabilidade de todos nós, mas deles principalmente. Perfeito. Tem uma coisa também, assim, que o Elita estava falando, que a gente precisa se atentar nesse âmbito. Eu tenho uma amiga de Manaus que ela estava falando assim, poxa, agora eu estou acompanhando, eu sou de Manaus, mas eu estou acompanhando agora o Festival de Parintins, que fica, assim, aqui do lado, né, bem perto. E porque eu estava dentro do ambiente da igreja, da religião. Nossa. Então, pois é, enquanto a gente vê assim, a religião como um campo de disputa com relação à atenção, à vida das pessoas contra a cultura, a gente corre um risco muito grande assim, de se afastar desse processo identitário. A religião faz parte de uma percepção popular, é uma construção folclórica. Todos os aspectos religiosos também são construções folclóricas, dado seu devido lugar específico, mas é uma manifestação assim, pô, a cristandade veio da onde, sabe? É um deus de pescadores, assim, do Oriente Médio. A gente tem e a gente importou isso para cá, né? E essa dinâmica da gente perceber que isso é um campo de disputa, a gente perceber que isso é um processo de colonização, a gente perceber que isso é um processo de afastamento de uma identidade, é também a gente conseguir discutir de uma forma séria o que é a identidade daquele povo, daquele país. A gente não pode só aceitar as coisas como elas são. A gente está falando... Eu adorei o Nicoleles usar aquele termo quando ele está falando sobre inteligência artificial, o cientista brasileiro, né, o neurocientista responsável pelos exoesqueletos, ele trabalha com inteligência artificial há muito tempo. Estamos falando sobre a igreja da tecnologia. É como a gente, quando para de pensar sobre aquele assunto, a gente coloca aquele assunto num aspecto metafísico, a gente não consegue discutir sobre ele. Se a gente faz isso com a política, se a gente faz isso com a cultura, a gente nunca vai conseguir entender esses movimentos sociais que constroem esse aspecto. E como a Edita está falando, a gente precisa discutir isso conscientemente com relação a por que esse artista e não outro. O que a gente está querendo dizer com
com esse artista ao invés daquele outro. A cultura popular está dentro de um campo de tensões. O folclore está dentro desse campo de tensões. Andrioli, você quer apontar alguma coisa? Eu ia falar do comentário do nosso querido Zuldimar aqui. Teremos uma dissertação de mestrado em breve sobre as toadas do Festival de Parintins. E não sei, Zuldimar, não sei nem se é a mesma pessoa, mas no meu GT lá em Cachoeira, na Bahia, né, que teremos da 21ª Conferência Brasileira de Folk Comunicação, tem uma leva de pessoas da UFAM de Parintins. E um deles é o Onan Ferreira, que a gente aprovou com um trabalho que chama A Toada como Ferramenta Folk Comunicativa, uma análise sobre as questões raciais no Boi Bumbá de Parintins. Então, Olha, um trabalho aí sobre toada e raça. E um outro que eu achei muito legal, que é um trabalho de graduação, que é Eu, Mãe Catirina do Boi Caprichoso, Identidade e Representatividade no Festival Folclórico Parintins, que é da Adria Lorena Brasil. Ela, então, como o título entrega, né, ela foi Mãe Catirina e ela está fazendo, então, uma reflexão, né, em forma de artigo de pesquisa sobre esse período em que ela viveu. E vocês sabem, né, que a Mãe Catirina é esse personagem que esteve em tensão, né, durante muito tempo. Ela entra justamente nesse momento em que estava se repensando a Mãe Catirina. Ela precisa ser necessariamente sempre ridicularizada, ela precisa ser... ainda não estava naquela questão do blackface, né? Mas estava na ridicularização. Então é importante aqui também a gente deixar claro que esses assuntos, eles com certeza, eles vazam muito para além do festival, né? Então, essas questões de análise de festivais folclóricos, ela é muito importante para a gente entender essas questões de identidade mesmo, né? Elas são estudos sobre identidade. E essa personagem, né? O pai Francisco e a mãe Catirina, eles estão ali sempre nesse lugar de tensão, e há poucos anos atrás a gente... era comum o uso do blackface, né? Era coisa que era ok. Não tinha nem se parado pra pensar assim. Até a internet vir questionar isso e isso ser modificado. Assim como esse ano também, que fica aqui também como um ponto de informação importante, né? A gente teve a modificação do item tribos indígenas para povos indígenas, a partir deste ano. Então, assim, a gente já tá falando dessa questão de tribos já há muitos anos, né? Da utilização do termo tribos e como ele foi modificado para povos indígenas. E agora, o item, que é um item de avaliação do festival, ele era item tribos indígenas, que passa a ser chamado de item povos indígenas a partir de 2023. Então, é isso, é transformação. A gente está o tempo todo em transformação. E esses debates, eles vão permanecer. A gente vai permanecer aqui falando sobre isso, vamos permanecer também observando esses grandes festivais. Quem sabe a gente consegue fazer uma reação aí a outros festivais folclóricos também, ter outros nessa mesma linha de exibição online, que a gente consiga dar mais visibilidade também, conseguir dar esse foco ali em muitos lugares onde não tem. Bem, vamos tentar ver como é que a coisa acontece. Vamos para o nosso próximo assunto, que vamos falar das tretas juninas aí que rolaram na internet nos últimos tempos. A gente sempre, todo ano também, uma tradição aqui nossa, observar qual é a treta do momento, né? Porque sempre a tradição, ela é colocada em xeque ali quando ela encontra com questões da modernidade, da atualidade. No ano passado nós estávamos falando das danças do TikTok no meio das quadrilhas juninas, né? E esse ano aqui nós vamos para outro tipo de debate, que é a notícia que foi o seguinte: Gabriela Prioli e a Astrid Fontinelli debatem sobre o São João no programa Saia Justa do GNT. Esse aqui é um recorte do Splash Wall. Vamos lá. Abre aspas. A Astrid defendeu a manutenção das tradições da festa. Abre aspas para Astrid. Vou para o São João dançar um forró com meu amendoim cozido. Cheguei lá e era uma festa de axé. Ah, não dá. Eu acho que não dá pelo Brasil. Não pelo meu gosto. É uma festa de São João. Então, por sua vez,
Prioli se colocou a favor das mudanças. Abre aspas para Prioli. Não dá para você. Parte de um juízo subjetivo seu. O que estava esperando era chegar lá e encontrar outra coisa. Acho que vale a pena pensar primeiro. O que é o São João tradicional? Qual é o marco temporal que a gente vai estabelecer para dizer o que é São João? Fecha aspas para Gabriela Prioli. E essa treta ali que rolou nesse recorte voou pela internet, a galera comentou bastante, várias análises das análises sobre tradição e São João, quem é que tá certo, vale mudança, não vale mudança, o que é a tradição de São João, o que você tá esperando quando chega no São João, e tudo que é analista de internet foi pra internet para falar sobre isso. E a gente aqui pode comentar um pouco também, mais uma vez, sobre essa questão da tradição, mas eu já quero deixar aqui a outra treta, para a gente não deixar passar também, que é o Sem João com Cristo. Sim, eu ia falar disso. Igrejas evangélicas adaptam festa junina com forró gospel. Vamos lá. Essa aqui é uma matéria que saiu, foi no UOL também, se eu não me engano. Mas vamos terminar aqui, eu dou o crédito. Todos os créditos para a notícia que a gente fala aqui estão nos links onde você estiver ouvindo. Vai estar lá a pauta e eu tenho os créditos também para as notícias. A festa junina é marcada pela religiosidade católica, o que pode afastar um público evangélico de uma das celebrações mais tradicionais do país. Algumas denominações evangélicas, porém, decidiram adaptar o festejo para o universo gospel. A realização da festa junina não é um consenso entre os fiéis das igrejas evangélicas. Em celebrações promovidas pelas igrejas evangélicas, nem sempre a fogueira é acesa, os santos não existem e as bebidas não incluem álcool. Então aí tem o forró, faz parte da programação com música gospel, e há comunidades que chamam os festejos juninos de Sem João com Cristo, como é o caso de uma festa promovida por um grupo religioso no Recife, no dia 24 de junho deste ano. Outras igrejas mudaram o nome para Festa Caipira ou Festa Country, como o templo Labaredas de Fogo, de Ananindeua, no Pará. Então, que promete até toques country na programação. Então, assim, é uma coisa que... É melhor negar o Brasil completamente. É um esforço, né? É um esforço dessa coisa. Tem até retiro de Sem João. Aí você falar do Sem João é quase uma afronta, né? Porque você tá tentando realmente... Você não deu nenhuma outra coisa. Festa caipira, eu já acho que é uma tentativa. Sem João é uma afronta, né? Então, gente, vamos para essas tretas juninas. Depois a gente entra aqui também, que tem um lance de comida que eu vou separar aqui pra gente falar no final. Mas me digam, Gabriela Prioli e Astrid Fontinelli. O que é tradição no São João? Tá certo? Vamos manter a tradição. A tradição é o estereótipo máximo do São João. É isso, a tradição. Vamos manter isso pra sempre. É isso. Não, olha só, é que nem o André estava falando, né? As coisas são dinâmicas, as coisas mudam. É claro, coisas se adaptam e mudam. Mas o que eu acho muito interessante é ver alguém com um pensamento liberal, de mercado, normatizar uma imposição mercadológica como se aquilo fosse uma manifestação natural das pessoas. Obrigado, Daniel. Uma dinâmica de uma construção cultural é muito diferente de uma imposição mercadológica, sabe? Se a gente for ver assim, quando o sertanejo explode em todos os cantos do Brasil, é porque todo mundo gosta realmente de sertanejo e vê aquilo como uma extensão da sua identidade, porque aquilo é manipulado para que seja construído dentro de uma normatização de hegemonia. Porque o agro está bancando as emissoras, né? Tá pagando anúncio para fazer isso tocar e entrar na nossa cabeça à força. Então, André, é assustador, assim, como essa
representante, né, dessa nova onda de pensadores brasileiros. Eu ia comprar um livro, eu ia comprar Metamorfose do Kafka, que a minha metamorfose eu perdi, eu ia comprar uma nova metamorfose. Mas tinha lá na capa uma frase do Karnal. Aí, não dá para comprar, né, mais a metamorfose. Assim, o Karnal, aquele... Pondé. O Pondé, sabe? São generalistas, pensamentos generalistas, assim, tudo lá cabe, para sair do Brasil, aquele Yuval Harari também. É um intelectual que fala sobre tudo. Vou ser um intelectual que fala sobre o universo inteiro. Não tenho especialidade, vou falar sobre a vida, o universo e tudo mais. Então, quando a Priori vem com essa... porque vai para você, para mim não é, tem que ver para... Ela normatiza um pensamento muito ruim, muito, muito nefasto, porque há uma construção mercadológica por trás de profissionais que só trabalham nesse momento, tanto fazendo comida, tanto fazendo aquele tipo de música, aquele tipo de apresentação. Tem uma economia sazonal baseada no São João que talvez não tenha o agro por trás, sabe? Que talvez não tenha essa dinâmica mais assim, pop, como o axé pode ter. Então, comparar essas duas coisas e achar que essa mudança é alguma coisa natural, é a gente achar que é natural ficar tudo rosa nos shoppings agora, sabe? Nossa, tudo rosa. Aconteceu, sabe? É a temporada de jambo aqui no norte, aqui no Amapá, então é normal ficar tudo rosa. E ignorando que tem grana por trás disso, fazendo isso se mover. Só emendando para caso alguém não tenha pegado a sutileza que o Toniel falou, né? Imagine assim, que durante o São João, por exemplo, a prefeitura ela se sente uma obrigação popular de contratar ali uns sanfoneiros, contratar, sabe, pessoas ali que vão fazer aquelas apresentações durante esse período, né? Agora, um axé, um show de axé, não sei o que, isso pode tocar o ano todo, né? Então, é nesse sentido, assim, de que existem lógicas que não tem necessidade, né? Então, o que eu ia emendar para pensar era justamente para pensar o que é uma festa junina. Então, assim, por que o pessoal implica tanto com a festa junina? Porque, a princípio, o problema seria São João, né? Já que se a gente quer desbastar o sagrado da festa, a gente, então, na minha religião não tem santos. Então, beleza, a gente vai trabalhar então com a gente pode trabalhar com junho, porque junho não tem a ver com santos. É legal a gente pensar, então, que São João, né, é o grande marco dessa festa de junho, por conta que ele nasce 6 meses antes de Jesus, né? Não sei se vocês têm essa dimensão, né? Mas no catolicismo se diz que São João Batista, ele vem 6 meses antes de Jesus para preparar o mundo para o seu nascimento. E aí, quando se faz nos concílios, né, a decisão de definir quando é o nascimento de Cristo, né, porque não está escrito na Bíblia que Cristo nasceu em 25 de dezembro, né? Isso não está escrito em lugar nenhum. Isso é um acordo que se faz socialmente, né, histórico-social. Então se faz uma análise, os exegetas da Bíblia fazem uma análise para ver quando que seria esse período de nascimento. Então, a partir desse traço entre os 6 meses posteriores, né, e o nascimento de Jesus, eles conseguem fazer essa relação com os equinócios, né, equinócio de inverno e equinócio de verão, que é o período onde você tem noites mais longas e dias mais longos. Então, quando as noites mais longas, né, é quando você precisa que a luz vença essa escuridão. Então, a gente precisa acender fogueiras, a gente precisa estourar fogos para afastar espíritos, a gente precisa fazer rituais, né, que façam sentido. Então tem toda uma lógica de por que junho é um mês importante.
E se a gente sai da lógica católica, junho ainda vai ser importante porque o equinócio continua acontecendo. Porque as trevas ainda estão ali acontecendo, né? Ele tá ligado ao planeta, né? Ele tá ligado ao planeta, não a crenças. Não é crença. Todas as questões do próprio agronegócio, né? Todas as questões ligadas à agricultura. Colheita. A gente precisa pensar, se tem mais luz solar, por exemplo, as plantas vão se comportar de uma maneira. Se tem menos luz solar, né? Você vai precisar, né, recolher esses grãos e deixar eles armazenados. Então, é nessas lógicas que funciona. Então, quando a gente fecha os olhos para isso, né, e pensa que a festa só existe pela festa, a gente está ignorando uma série de elementos que fazem a festa acontecer. A gente deixa de pensar essas coisas quando entende que a festa só existe enquanto prática de comércio ou que ela pode ser despida de qualquer outro elemento que não o próprio ato de festejar. Sim, sim. E essa coisa das músicas, né? A festa junina, ela passa a ser, ela antes de ser junina, né? Para muita gente, ela é uma festa. E a festa como festa precisa atrair gente, precisa ter público, precisa se conectar às pessoas. Então precisa ter coisas que estão dentro do gosto das pessoas que fazem parte daquele ambiente onde a festa está acontecendo. Então muitas festas vão acontecer no meio da cidade, né? Vão acontecer em clubes, em coisas assim que precisam se conectar às pessoas. Então vai ter funk, vai ter axé, vai ter um monte de coisa que, na verdade, não é uma questão de só ter músicas juninas. Porque se na festa só tivesse músicas nessa temática caipira ou nas tradicionais músicas de festa junina, o público não aceitaria isso dessa forma. A gente vai aceitar em alguns momentos, não no momento inteiro, porque isso não faz parte da vivência dessas pessoas, não faz parte da vivência da galera que tá ali consumindo, querendo consumir a festa. Então a pessoa tá na festa, tá querendo se divertir. Para se divertir, também tem essas conexões e essas coisas vão acontecer. Isso não quer dizer que não tenha músicas juninas. Tem música junina. Todo mundo que já foi uma festa junina, essas de cidade mesmo, sabe como é que acontece. As músicas juninas, elas estão ali para fazer parte, para ornar o ambiente, né? O ambiente está todo enfeitado, todo pronto para uma festa junina e tem que tocar música clássica. Isso tá lá na playlist. Não tem como não ter. Assim, ter é muito difícil. E mesmo quando você dá aquela distorcida, né? Por exemplo, a música que mais tocou, aquela versão de Carolina do Gonzagão, só que ela distorce depois e vira um funk, ou vira, sei lá, qual que é o gênero que eu posso classificar com aquilo. Mas aquele batidão do começo lá é o Gonzagão, né? Então, assim, ele revisita um tema clássico. E isso aí entra pros Reels, e aí todo mundo bota essas músicas pra tocar, e você entra nas lojas e tá tocando, e você vai na festa junina da quermesse da igreja e tá tocando. E é isso, né? E é isso, precisa dessa autorização também, né? Uma forma de adaptar isso. Não, antes da Welita falar, assim, Welita, eu sugiro, o Anderson colocou lá a imagem do São João. São João. Eu sugiro, já que a gente tá falando sobre arte gráfica também, né, Anderson? Que o ícone desse São João seja a cabeça de João, né, na bandeja de prata. Meu Deus! Gente, é muito mais coerente. Sim, porque isso é muito o que os... Salomé. Festa de Salomé. É o que muitos pastores de igreja evangélica defendem, que é a forma deles crerem no que eles creem é a única, né? Então, assim, você tá festejando Santos, você está errado. Você está errado e eu vou te afrontar. E aí, quando você faz um Sem João, é um afrontamento mesmo. Então, você vai afrontar pra basicamente colocar a cabeça do São João dos vencedores, ó. Arraial dos vencedores. É isso. Gente, eu queria só falar duas coisas rapidamente, porque assim, me deixa muito aborrecida esse cartaz aí. Eu olhei e assim, todo mundo ficou no meu timeline do Facebook, meus amigos católicos, meus amigos do terreiro, todos estavam indignados com esse cartaz. E é isso, a indignação também gera, né, marketing, né?
a propaganda negativa. Então, quanto mais você compartilha, mais você está divulgando essa festa, o que me deixa irritada, porque assim, você pode, inclusive, falar sobre algo que você não gosta sem ter que botar a imagem daquilo, né? Sobre essa treta da Astrid com essa moça aí, que eu não gosto nem de falar o nome, porque eu não gosto dessa moça. E eu sou, às vezes, obrigada a ouvir o que ela tem para falar, porque as pessoas acham que tudo que ela fala é muito importante, e eu imagino por que elas devem achar isso. Eu acho, primeiro, que tem aí uma questão da tradição, de uma tradição que vai flertar com o conservadorismo, e vamos falar que o conservadorismo não existe só da parte da direita, tá? As pessoas de esquerda também são muito conservadoras. Eu sou conservadora em várias coisas. E assim, a discussão disso é que existe uma reivindicação sobre um São João quase puro, assim, né? Um São João que toque músicas que tenham a ver com uma região específica, que seria o Nordeste, um São João que tenha a ver com comidas tradicionais, com artistas tradicionais. No dia 24, eu vesti uma roupa alusiva à quadrilha, porque eu fui para uma festa, que não era festa junina, era uma festa de rock, mas o DJ ia colocar músicas juninas e ia colocar rock. E quando eu saio da minha casa, eu estou morando num bairro da periferia de Belém, que é o Jurunas, que é um dos bairros mais populosos da cidade. Tinha nas ruas várias fogueiras de São João. Eu fotografei algumas e filmei algumas, e eram as coisas mais lindas. E isso que o Andrioli resgata é muito importante, porque eu sou ateia. Nenhuma data que eu comemore é por conta de algum símbolo religioso. Mas eu sou muito ligada à natureza. Se isso é religioso para algumas pessoas, para mim está tranquilo. Mas eu respeito essa questão da natureza. Então, esses equinócios, essas mudanças... É por isso que eu comemoro meu aniversário, porque são as 365 voltas ao redor do Sol. Isso tudo é muito simbólico. Nós somos seres humanos, nós celebramos rituais, isso faz parte da nossa vida. Então, as festas, tradicionais ou não, elas são rituais. Nós temos uma pessoa defendendo um ritual, né? Aquele São João que ela conhece, que é um São João que eu gosto. Eu não gosto do Gonzagão nesses ritmos, não. Eu gosto do Gonzagão tradicional, do pé de serra, do shot, do forró, para a gente dançar. Eu gosto. E aí entra a fala da Prioli, mas isso é subjetivo, mas isso tem a ver com o que você quer. E não o mundo, mas olha, e aí entra uma fala brilhante do Otoniel, mas por que está tocando axé na festa de São João? Quem está dizendo que tem que tocar axé na festa de São João? Porque as danças no TikTok são danças alusivas a São João, mas mudadas. Quem impõe isso é o mercado. Não existe nada por acaso. Então, a priori, vai e bate na fala da Astrid Fontenelle como se ela fosse uma conservadora, velha, que só quer saber de tradição, e acha que a fala dela é o supra-sumo da modernidade e não leva em consideração, porque não quer levar, que, na verdade, tocar axé ou tocar qualquer outro ritmo para além dos ritmos considerados tradicionais são imposições do mercado que quer falar com um determinado público, com esse público mais jovem, com esse público das redes sociais, com esse público do TikTok. Eu fui para a festa no Centu, o Otto sabe onde é o Centu, são as festas tradicionais que acontecem no Centu. Estava tocando funk, as quadrilhas estavam dançando funk. Eu olhei 2 segundos e fui embora, porque não me interessava ver uma quadrilha dançando funk. Eu fui embora, mas eu não fui lá para a rede social reclamar. Eu sei por que estão dançando funk. Eu sei que existe um motivo para isso. Que essas festas, inclusive patrocinadas pelo Estado, têm um fundamento para tocar esses tipos de música. A questão é, nós estamos pensando nisso? Nós estamos refletindo que São João é esse? Eu acho que o que é importante dessa treta é refletir sobre isso. Tudo bem se as pessoas gostarem de um São João tradicional,
E tudo bem se as pessoas querem dançar funk no São João, querem dançar rock. Eu fui dançar rock depois no São João. Mas é importante entender que nós vivemos no capitalismo, que nada é por acaso, que nenhuma música que a gente escuta mais de 100 vezes numa rádio está tocando porque necessariamente é uma música de alta qualidade. Que existem muitos artistas de forró que são invisibilizados. Eu fui para uma festa com artistas de forró tradicionais. Esses artistas são mais velhos, estão sendo redescobertos por uma moçada aí nova que traz as músicas numa outra roupagem. Eu acho isso muito legal, acho isso muito da hora, trazer esses artistas. Agora, a gente vive essa dicotomia dentro das festas de São João, e isso só tende a aumentar. Então, eu acho que essa treta aí é mais para querer provar o meu ponto de vista mais correto que o seu, por conta de uma reclamação de uma pessoa que foi e que queria ouvir as músicas tradicionais de São João. Agora, essa questão das igrejas evangélicas, cara, para mim é de um desrespeito total. Um desrespeito, eu não tenho nem outra palavra para falar que não seja desrespeito, um afrontamento desrespeitoso. Se esse país fosse sério, né, e não essa bagunça que ela é, essas pessoas deveriam ser criminalizadas, porque isso é intolerância religiosa. A intolerância religiosa não tem a ver só com as religiões de matriz africana. Quando você cita a religião do outro para dizer que aquela religião ali está errada, porque aquela religião ali propaga santos, e vamos combinar, gente, as coisas mais legais, as festas mais legais são as festas dos santos. São João é maravilhoso. Santo Antônio é maravilhoso, todas as tradições, o sincretismo religioso está aí para isso. E assim, eu falo isso como ateia, porque não tem esse peso na minha vida, mas entendo que para outras pessoas tem. Mas acho que o respeito, ele está acima de qualquer coisa, ele está acima de qualquer crença, ele está acima de qualquer pensamento religioso ou não. E para mim, essas pessoas que fazem esse tipo de coisa deveriam ser coerentes, é o que o Otto falou. Botem a cabeça do João na bandeja, já que vocês não querem o João nas festas juninas. Sejam coerentes, porra, né? Desculpa. Sejam coerentes. Eu acho só que é interessante a gente também pensar que, tipo assim, um bar de rock que faz uma alternativa ao São João não é um problema, né? O que a gente está pensando são uma festa de São João que ela se muda em essência por conta de demandas do mercado, né? Então seria isso. Então, tipo assim, não é a alternativa, é o principal, né? Então, assim, eu quero ir num São João em específico de um lugar que sempre toca axé, e nesse São João ele vai continuar tocando axé, porque é a estrutura do clube, só que é um axé que vai ter os enfeites de bandeirinha e não sei o que, e a gente vai dançar axé fantasiado. Faz parte, né? É a estrutura do clube, né? O que a gente tá pensando é outra coisa, é um outro lugar. Porque quando a gente fala sobre festa, assim, do poder público, a gente está falando de uma manifestação cultural que precisa respeitar essas dinâmicas e não ser levado pelo mercado. O mercado não é natural. O mercado não é uma construção de uma extensão da naturalidade humana, sabe? Isso não acontece e vamos respeitar o Deus do mercado. Esse pensamento liberal é um pensamento tão nocivo quanto infantil. Eu vejo que quem acredita nisso piamente, assim, é dotado de uma certa ignorância, de uma certa infantilidade, porque o mercado não é natural e o Estado ele precisa dar força, como a Elita estava falando assim na comparação lá dos bois, né? Se um dos bois, eu sei que dentro de uma dinâmica tão competitiva quanto do boi garantido, do caprichoso, sempre tem essa tensão, quero detonar o meu adversário, destruir. Mas quando os dois estão bem, é que a festa é melhor. Se você ganha um adversário que está muito bem, a festa toda ganha, né? Todo mundo ganha. E essa dinâmica da responsabilidade do Estado é justamente respeitar a manifestação popular e não se render ao golpe de marketing do momento. Então, para fechar aqui, vou trazer aqui
experimentos gastronômicos. Mas, na verdade, eu só peguei esse que deu uma viralizada, que é a pizza de bolo de cenoura. Então, se você estiver nos ouvindo, não nos assistindo, peço que, por favor, tire o Spotify ou o YouTube do bolso, dê uma olhada, vá aí nos links da descrição para essa deliciosa mistura de bolo de cenoura e pizza, que aconteceu ali numa festividade ali da pizzaria para comemorar aí o São João. Mas eles têm bolo de milho também, pizza de bolo de milho. Você Não, viu obrigada. essa? Não, obrigada. Não, Eu postei. Eu achei que ainda tem um raciocínio por trás. Porque assim, a pizzaria Bate-Papo, que é só zoeira, Sim, só pega sim. um bolo e põe em cima da pizza. Isso não é uma sim. pizza. Aí o cara ainda pensou, eu vou esfarelar o bolo, eu vou botar... Então tem um processo criativo. Eu achei muito legal. Parabéns aí pro pizzaiolo. No rodízio, tranquilamente comeria também. Eu não sei se eu comeria, pediria ainda pra não. minha casa, mas eu Não, comeria. aí jamais. No rodízio, Gente, bolo de tranquilamente. cenoura é uma coisa, agora eu vou ser conservadora. Bolo de cenoura é uma coisa, outra coisa. Já basta que eles fazem pizzas doces. Gente, eu não gosto desse negócio que as pessoas entenderam que salgado tem que ser doce. É pipoca Aí é gosto, aí é uma questão de, realmente, é uma questão de gosto. Olha aí, sai Anderson posição Prioli. mercadológica. Olha aí. Alguém no mercado está dizendo que salgado tem que ser doce. Aí é uma questão de perspectiva. Você está, na sua perspectiva, bolo de cenoura não pode misturar com pizza. É uma perspectiva sua, sabe? Bem, vocês querem comer isso aí, essa imposição mercadológica, fiquem à vontade. Eu faço um bolo de cenoura e como o meu bolo de cenoura e peço a minha pizza portuguesa, mussarela, que é outra coisa completamente diferente disso aí. Giovanni perguntando, Giovanni Monteiro aqui no chat. Se você quiser participar no chat também, vem com a gente ao vivo na gravação e que a gente vem aqui, puxa, às vezes, os comentários da galera que tá aqui com a gente. Giovanni Monteiro comentando aqui que será que tem pizza de cocada? É claro que, Giovanni! Já tem. Giovanni, assim, a gente no Brasil, a pizza chegou no Brasil, ela virou qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Então, no rodízio de pizza, tem pizza de sushi. Gente, tem pizza de qualquer coisa, cara. Uma das pizzas doces que eu mais gostava era de banana com gemada, viu? Porque a banana com gemada era muito bom e ainda vinha com... E ainda vinha com aquela clara em neve em cima, assim, aquela clara em neve. Meu Deus do céu. É uma bomba. É por isso que os italianos querem nos processar. Porque a pizza de lá não é nada perto do que a gente faz aqui. É isso, o italiano chega no Brasil e fica doido, porque aqui tem pizza de qualquer coisa, gente. Aqui a pizza é um outro conceito. A gente evoluiu o conceito da pizza. Então, assim, você italiano aí, me desculpa, sua pizza é muito sem graça. A pizza brasileira evolui, melhora seu conceito, dá ali todo um sabor diferente. A sua pizza, infelizmente, pra gente, ela é extremamente sem graça. É quase um pãozinho com um molhinho em cima e acabou. Gente. Venham pra Amazônia provar a pizza de jambu, a melhor pizza que vocês vão comer no de vocês. A pizza de calabresa em São Paulo nem tem queijo. Nem tem queijo. Eu não comi. Não tem queijo. São mais tradicionais. São Paulo é tradicionalzão, pô. Que isso, colônia italiana. Eles fingem que eles são tradicionais. Eles são italianos. Agora também, a origem da pizza é que ela é um veículo para vender ketchup, né? Pro mercado. E aí... E volta e meia eu vejo as pessoas falando assim, que os egípcios que inventaram a pizza. Aí eu vou ver qual que é a argumentação disso. Sempre. É porque eles que inventaram o disco redondo. Aí depois foram os italianos que botaram o molho, o queijo, o recheio. Eu falei, cara, o que é a pizza então, cara? A pizza é o disco só? Você pega só o disco e isso é a sua pizza? O homem inventou a roda, ou seja, quem inventou a pizza foi o homem paleolítico lá, sei lá da onde, que é o homem que inventou a roda. Pelo amor de Deus, gente. As pessoas têm essa loucura de quem inventou, não sei o quê. E aí é tipo, não tem nada a ver, mas foi.
Mas, Andrioli, em algumas regiões da Itália, acho que em Nápoles, a pizza é quadrada. Né? Quadrada ainda, né? A pizza romana é quadrada, é verdade. Nossa senhora. Então gente... assim, o Ed tá super coerente, pizza de bolo de cenoura. Fiquei com água na boca. Fechou aqui. Eu não acho. No iFood. Mas aí a sua perspectiva, Wellington, tá? Aí é isso aí. Bom. Exatamente. Vamos para o nosso próximo assunto aqui, que a gente vai falar de Barbie. É isso, gente. Chegou esse momento aqui de última hora aqui para nossa pauta, porque vamos falar da Barbie cultural. Essa Barbie que invadiu a cultura brasileira, aproveitando que a gente já estava falando aqui de comida, vamos trazer essas outras iguarias que a Barbie trouxe aí pra gente, para o nosso caminho da promoção. Olha, o filme da Barbie chegou e a promoção do filme da Barbie tem sido uma coisa espetaculosa, assim, a gente tá vendo em tudo que é lugar, a coisa tá realmente bombando. O final de semana do filme da Barbie bombou de marketing pra tudo que é lado, e é aquela coisa, tem dinheiro envolvido, tem uma grande marca envolvida, e todo mundo quer tirar um pedacinho disso também. E aqui o Folclore BR a gente vai fazer isso, claro, pô, então, vamos impedir esse momento. E ainda mais, teve um lance que, aproveitando que antes de falar de comida, vou até trazer essa história aqui, que foi a galera falando que a aparição de um golfinho rosa em Louisiana, nos Estados Unidos, era uma promoção para o filme da Barbie. E aí a foto do golfinho foi viralizou pela internet e chegou no Brasil como o quê? Como o quê? O que o golfinho rosa chega no Brasil como o quê? O Boto cor-de-rosa, né? A galera falando, do Boto cor-de-rosa. Caramba, ele foi lá fazer promoção pra Barbie, o Boto cor-de-rosa, não sei o quê. E aí tem gente perguntando, gente, isso é real? Isso é real? Isso é de verdade, essa foto? Oh, meu Deus. E o pessoal, não, calma, tranquilo. O pessoal falando em inglês brasileiro é muito louco, né? Não, tranquilo, isso aí é o Boto cor-de-rosa, o pegador de casadas no Brasil e tal, papapá. Enfim... enfim, explodiu lá essa aparição do Boto cor-de-rosa nessa promoção da Barbie também. Mas vamos falar aqui especificamente de comida. Vamos continuar aqui nosso papo comida, porque tivemos comidas promocionais da Barbie. E coisas rolando aí em Salvador, por exemplo, onde tivemos aí o acarajé com recheio rosa. O acarajé... Recheio não, o bolinho dele é rosa. Bolinho, não é o recheio. A massa dele é rosa, né? Então a massa é rosa e por dentro, por fora fica um pouco mais escurinho, mas por dentro é todo rosinha. Então, e aí vem o recheio, faz essa mistura ali, e a ideia é de você morder e tá lá, ó, bonitinho, rosinha, o acarajé por dentro, promocional da Barbie. Aí viralizou aí no TikTok o cara que foi lá, olha, vim aqui provar o acarajé rosa promocional da Barbie e tal, aqui no final de semana. E começou a problematização, é claro, porque o acarajé, ele é uma comida muito clássica, uma comida também que é uma comida de santo, também uma comida dentro dos terreiros. Ele tem uma força muito grande por ser esse patrimônio, tem essa relação. A acarajé é uma comida cultural muito, muito significativa. E aí tem a galera que defende que ela não pode ser alterada, a receita não pode ser alterada de forma nenhuma. Então tivemos aí o acarajé com esse recheio rosa, que foi aí condenado e cancelado na internet. E também tivemos um tacacá rosa, com a mistura ali do líquido do tacacá. O slime, né? A moeba. Com essa mistura rosa aí no meio também. E aí isso causa já tem as divisões já na internet de quem gostou do filme da Barbie, quem não gostou, quem quer a favor, quem é contra, quem vai usar rosa, quem não vai, não sei o que. A internet se divide e faz o marketing ser o melhor marketing de todos, que é o marketing do ame ou odeie, né? Não pode. Se o filme fosse só todo mundo amor, seria o pior marketing. A gente já cansei de falar disso aqui. O marketing do ódio, o viral do ódio, o viral do ame ou odeie, é o maior do marketing. O marketing precisa disso. Ele quer que as pessoas amem e odeiem. Se você só amou, é o pior marketing. Esse marketing ninguém compartilha. Ai, amei, tudo é lindo, tudo é maravilhoso e morre ali.
Não. Esse marketing é o pior. Tem que ter gente odiando numa escala talvez maior para o marketing funcionar direito, para as pessoas discutirem, para as pessoas falarem. Então, é ótimo isso para o marketing, né? Então a pessoa vai lá querendo vender o seu produto e vai fazer essa comida tradicional com um rosa e relacionar a Barbie. Eu também vi um restaurante que botou lá o barbecue, né? Falou, ó, aqui temos barbecue. É isso, gente. É a graça que a galera vai fazer. E a gente vem discutir aqui se tá certo ou tá errado, se pode ou não pode, e como é que a gente fala, porque é que isso, o Folclore BR vem aqui e te dá o carimbo final, se você pode ou não pode continuar produzindo. Mentira, gente, a gente vai comentar aqui um pouco sobre essas relações e como as pessoas ficam realmente mexidas quando se mexe com a sua comida tradicional. Oh, meu Deus, como pode isso? Não pode, tá errado, meu Deus, mexeram com o meu acarajé, tá tudo errado isso. E aí, gente, como é que vocês foram impactados? Tá muito recente, a gente ainda tá aqui, ó, nessa recente aí do lançamento da Barbie e vendo essas comidas rosas. Provavelmente vão aparecer outras atrocidades. Tô esperando feijoada rosa, pode mandar aí, ó, feijoada rosa, que daqui a pouco tá chegando aí também. Um feijão branco com alguma coisa ali pra dar um tchan de rosa. Mas diga aí, minha gente, acarajé e tacacá rosa... Vale? Pode? Eu acho que depois da pizza de bolo de cenoura, tudo pode. Mentira. Sim. Não, eu acho o seguinte, vamos falar sério, né? Primeiro sobre o poder de um filme, o poder de um produto, né? Barbie é o produto hoje da indústria cultural mais falado no mundo, né? Da cultura pop, né? E ela impactou, ela atingiu todas as pessoas num nível assim sem precedente nos últimos tempos. Eu acho que a conjuntura, o Zeitgeist, tem muitas coisas que podem explicar esse fenômeno. Eu acho que esse produto, Barbie, ele mostra que ele é um sucesso, tá? Para o bem e para o mal, que é isso que o Anderson fala. E aí, se ele atinge as pessoas, se ele mexe com o emocional das pessoas, se o nome dele está ligado ao sucesso, as pessoas vão querer se vincular a esse nome, de alguma maneira, para chamar a atenção dos seus públicos. Então, a gente vai ter exemplos como esse, de acarajé, de comidas, né, que vão se tornar rosas. E eu acho muito legal essa coisa da cor rosa, gente, porque a cor rosa, ela tem toda uma simbologia. Eu, quando eu era criança, odiava a cor rosa. Não era por causa da Barbie. Por causa da cor rosa e de toda a imposição que essa cor tinha em cima de nós, mulheres, mas também e principalmente em cima de mulheres negras, né? Porque, não sei se outras meninas passaram por isso, mas eu sempre escutei, essa cor não combina contigo. Então não use essa cor, porque essa cor não tem a ver com a sua pele. A mesma coisa que a tatuagem. Você não pode tatuar a sua pele, porque a sua pele é preta e essa tatuagem não vai combinar, e tatuagem não combina com a sua pele. Então, são ideias construídas em cima de ideologias que foram construídas ao longo da história. E quando a gente tem um acarajé rosa, um tacacá rosa, quando a gente tem outros produtos de marketing que fazem associação com esse produto que está fazendo maior sucesso, e que brinca com isso, eu acho fantástico, eu acho fenomenal. E com relação à polêmica em cima do acarajé ser considerado uma comida tradicional, é de santo, eu entendo que existem várias perspectivas, tá, Anderson? Várias perspectivas. Obviamente, o povo de santo, o povo dos terreiros, por exemplo, eles têm toda essa questão do ritual das suas comidas. Por exemplo, existe uma galera vegana nos povos de santo que fazem todo um debate diferente sobre essa questão da comida, que tem a maior polêmica também. Isso é uma questão pontual, né? É uma questão de agora, desse momento. A mesma coisa o tacacá. Gente, o pessoal faz agora vatapá aqui em Belém, umas coisas que eu não gosto, mistura maniçoba com vatapá, duas coisas que para mim são completamente diferentes. Ou colocam jambu aqui na maniçoba, entendeu? Que também é uma coisa que eu não gosto. Mas as pessoas fazem isso pelo marketing, né? Porque as comidas, apesar de elas terem seus rituais, suas tradições de preparo, hoje você experimenta muito mais. E existe uma coisa chamada gourmetização, que o capitalismo trouxe, né?
Então, quando você gourmetiza a comida, principalmente comida de pobre, né? O ovo gourmetizado, o feijão gourmetizado, né? Um legume mais barato gourmetizado, tudo se mistura. A gente não está falando de mercado, então eu acho que tem esse lance do mercado, dos públicos, né, de você se associar a um produto de sucesso como a Barbie, mas também eu acho que tem um negócio de se divertir com isso, de achar legal, de achar bacana, de ver o negócio acontecer numa perspectiva de que, olha só, até o povo, o lugar que você menos espera também está, de alguma maneira, dialogando com essa conjuntura, com esse zeitgeist, com esse filme, que parece ser, que não é um filme qualquer, né? Porque é isso, tem uma outra história, tem uma outra perspectiva também dessa Barbie que o cinema está apresentando. Então eu acho massa, eu gosto. Eu não vou precisar tomar o tacacá, nem comer o acarajé. Eu achei legal. Eu postei lá no meu Facebook e todo mundo lá gostou. Tem uns que reclamaram, mas nada demais. Normalmente a mídia, quando ela apresenta essa questão, assim, tipo, vamos fazer uma entrevista e mostrar os dois lados. Nunca fica os dois lados exatamente, porque eles colocam do tipo, esse empreendedor neoliberal super criativo, ele teve essa sacação maravilhosa de usar o rosa aqui do marketing da Barbie para alavancar as suas vendas. E ele vendia antes X acarajés, agora ele vende 3X. Nossa, agora que história de sucesso. Contra essas pessoas aqui da tradição, que elas não são, elas são antiquadas, elas têm um pensamento enraizado, né, no passado, e elas são incapazes de ver o futuro. Então, assim, sempre fica meio que nessa discussão. E tem coisas muito difíceis, né, nesse outro lado da tradição. Tem dois argumentos principais, né? Um eu não gosto tanto, mas é o que é fácil, né? Por isso que é que as baianas elas usam sempre nos jornais, que é o legalista, né? Que existe, não é só que o acarajé ele é patrimônio imaterial, é que eles conseguiram fazer com que houvesse uma lei que só é permitido vender acarajé com o nome de acarajé se ele for vendido em tabuleiro de baiana. Então ele tem que ter um modo de fazer, tem que ter os X ingredientes, né? Aqueles ingredientes, ele tem que ser vendido daquele jeito. E essa é uma lei que não é respeitada. As famosas leis que brasileiro que não pega, né? Lei que não pega no Brasil. Porque inclusive, os evangélicos, eles vendem acarajé. E, claro, eles não vendem vestidos de baiana, né? Porque aquela vestimenta que a gente reconhece como vestimenta de baiana são vestimentos de terreiro de candomblé. Né? Então, por um lado, temos isso, né? Que é o legalista, seria proibido fazer qualquer mudança na receita por ser patrimônio e por ser... E você poderia, então, vender chamando de outra coisa. Então eles falam para essa mulher que vende o acarajé rosa, chama de bolinho rosa da Barbie, mas não chama de acarajé rosa, porque o acará, que é bola de fogo, e jé, do ajé, né, que é comer, ela tem essa restrição. E o outro argumento que eu acho que faz mais sentido é o que vai pensar no lastro histórico disso, que é o que era o acarajé e o que é essa relação que ele tem com essas baianas, né, essas mulheres que vão vender. Que elas eram mulheres escravas de ganho que iam vender essas comidas na rua, né? E elas vendiam para juntar dinheiro para comprar sua própria liberdade. E aí quem vendia acarajé, essas mulheres e tal, eram mulheres escravizadas e na pós-escravidão, durante muito tempo, comida de preto, comida de pobre, marginalizado. E aí chega um momento em que esse tipo de prato, ele ganha atenção de turista, ele ganha atenção, né? Ele vira alguma coisa, ele é mercantilizado e tentam tirar, então, da mão dessas pessoas, dessas mulheres negras, e vão falar assim, não, agora a gente vai chamar de outra coisa, a gente vai mexer na receita, agora não precisa mais vencer disso, não sei o quê. E aí você tá tirando, não só tirando da tradição, mas tirando do lastro histórico dessas pessoas que estão aí ralando, sofrendo há um século já. E aí dentro desse contexto, aí tem a ideia da comida de santo, né? Que é o acará, ele é comida de Yansan.
E ele era comida de Yansan. Aí quando você tem essas dissidências de baianas que eram de santo e começam a migrar para as religiões pentecostais e neopentecostais, elas, como só sabem ser baianas, esse era o trabalho delas, o ofício delas ao longo da vida inteira, quando elas saem, elas continuam sendo baianas. Então elas tentam brigar pelo direito de continuar fazendo. E aí tem aquela polêmica do bolinho de Jesus. Não sei se vocês se lembram, né? Sim, eu sei Que você vai mudar a receita. Sim. Você não muda a receita do acarajé, mas você fala assim, bom, se o acarajé é de Yansan, Yansan é um demônio, Yansan, né, todas as religiões de matriz africana, elas são demonizáveis pela religião, por essa vertente da religião cristã, então vamos chamar de outra coisa. Chamar de outra coisa também é apagamento. Então você apaga os negros, apaga a religião, apaga a receita, apaga tudo. Enfim, temos muitos problemas. Então, como o acarajé é uma receita que vem sendo muito atacada ao longo dos séculos, qualquer tentativa de mexer na receita, e mexer na receita por motivos de mercado, motivos de igreja, motivos de, enfim, de todas as imposições de poder sobre um grupo marginalizado por tradição, é uma violência, né? Então a gente precisa entender que é assim que isso é visto, né? Uhum. E é nesse sentido que é assim, essas pessoas tem influencer aí falando assim, nossa, as pessoas são antiquadas, não sei o que, essas pessoas não veem o futuro. Vamos ver como essas pessoas estão encarando a situação antes de falar loucura no Twitter, né? Esses discursos eles vão sempre ser entranhados de problemas, porque as pessoas querem incendiar mesmo o discurso, muito mais do que pensar sobre eles. Você pode achar super ok uma questão dessa, você pode entender esse lado mercadológico e a necessidade da venda e do hype do momento, da pessoa chegar ali e tá fazendo essa formulação para aquela atividade específica, e pode também condenar isso, entender que aquilo ali tem uma problemática que precisa ser discutida. A gente precisa discutir isso para entender onde o capitalismo entra nisso também. Porque, ao mesmo tempo que a comida de acarajé, o acarajé, ele é uma comida para um santo, ele também está no mundano, ele também está na rua, ele também está vivendo sobre as regras do capitalismo. E dentro das regras do capitalismo, a gente até comentou antes da gravação aqui sobre o lance da hóstia. Pô, se a hóstia tivesse esse mesmo formato, a hóstia rosa e tudo mais, como é que as pessoas reagiriam? A hóstia está na rua, a gente está comprando hóstia na esquina, a gente tem uma barraquinha de hóstia perto de você. Essa barraquinha de hóstia, ela está dentro dessas mesmas regras. Ela está dentro das regras do capitalismo. Ela também precisa vender. É muito mais do que esse lance de ser uma comida religiosa para a religião. Ela está na rua e ela precisa desse ponto de venda. E esse ponto de venda, onde tiver uma oportunidade, ele irá fazer para vender. Então, onde as coisas se separam? Porque dentro do terreiro, o acarajé tem um outro contexto. Tem um outro contexto. Ele não é o acarajé da rua. Ele não está na mesma situação que o acarajé na rua, onde a pessoa está com fome, ela vai lá e comer e vai embora. Ela não vai comer o acarajé, fazer uma reza ou alguma coisa assim, para respeitar os santos, etc., os orixás. Não é isso. Não é isso, é um outro conceito, assim. Tem gente que vai falar, né, que em qualquer contexto, o orixá está na comida. Uhum. O orixá está no azeite de dendê, o orixá está no feijão fradinho, o orixá está no camarão, né? Então, o orixá está na comida. Então, como é uma perspectiva diferente do catolicismo, né, em que vai encarar a divindade em tudo, mesmo em quem não acredita na divindade. Uhum. Né? Então, então a acarajé está em tudo, tá? Inclusive na barraquinha da esquina da pessoa que não acredita. Sabe? Não, e essa perspectiva religiosa, Androli, não é só exclusiva dos terreiros, né? Por exemplo, os Vaishnavas, né? As religiões orientais também, principalmente aquelas que adoram Krishna, também enxergam que toda comida, inclusive aquelas que não é de nenhuma origem animal, Krishna está presente, então por isso eles oferecem,
né, eles chamam de prachada, que seria misericórdia, oferecem essa comida para poder se alimentar dela e dar às demais pessoas. Então, essa perspectiva de que a divindade está em tudo, ela é comungada por algumas religiões também orientais. Eu acho que o que tu trazes é muito importante para a gente refletir, mas, assim, que bom que as baianas conseguiram legalmente, pelo menos, colocar o acarajé nesse aspecto de que essa receita é uma receita que precisa ser preservada. Várias comidas de povos tradicionais, indígenas e outros também, povos negros, não aconteceu a mesma coisa. Aqui na Amazônia, o açaí é um exemplo disso, o fruto do açaí da Amazônia é um exemplo disso, porque ele virou qualquer coisa, inclusive tentaram patentear o nome, né, fora do Brasil. Então, hoje, você encontra açaí em todo o país, vendido de qualquer forma, enfim, né? Eu não vou entrar nem nessa polêmica do açaí, porque é uma polêmica, né? E acaba esbarrando em questões geográficas, em preconceitos. Mas, por exemplo, a nossa maniçoba, a maniçoba aqui de Belém, ela não é mais cozida 7 dias, como tradicionalmente era, né? Que as minhas avós, as tataravós faziam. Então, isso também já é uma imposição do mercado. Então, o acarajé, que tem essa lei que não é respeitada, ainda assim tem essa lei, que não acontece com outras comidas, com outros pratos, e que isso vai fazendo com que as pessoas mais pobres, né, que é essa discussão também que tu trazes, acabem sendo alijadas desse processo, porque os grandes restaurantes, porque a gourmetização acaba absorvendo essas comidas e tornando e modificando as receitas, enfim. Então, acho que essa discussão que tu trazes também é importante, mas é uma coisa que não acontece só com a acarajé. O acarajé tem essa questão em relação à lei, né? Mas não acontece só com a acarajé. Não, com certeza. Então, assim, isso. É uma discussão também sobre o capitalismo, que atravessa essas questões religiosas, que é onde a sociedade também tem um regimento. Então, são coisas que se entrelaçam, né? São coisas que... A gente fala aqui desse âmbito onde vão existir mitos que estão dentro da cultura indígena e que fazem parte do folclore, que tomam caminhos diferentes, que fazem questões diferentes. Vão existir também essas questões dentro das comidas que fazem parte do terreiro e que vão pra rua e que tem uma outra relação com isso, e que as pessoas têm relações diversas com isso também. E é claro que questões religiosas vão pesar. Certamente vão ter pessoas que não comem acarajé porque fazem parte de uma religião específica onde condenam o acarajé e tudo mais. Então, assim, essas questões estão se entrelaçando o tempo todo, né? E eu acho que vale sempre a gente estar observando esses caminhos, né? E não simplesmente condenando ou simplesmente enaltecendo como a magnitude do empreendedorismo brasileiro. As duas questões, elas estão caminhando juntas. A gente falou antes sobre como que algumas igrejas, né, pentecostais, elas proíbem que seus fiéis vão para a festa junina, né? E aí eu me lembro de ter visto vídeo de pastor falando assim, ó, não come bolo de milho de festa junina, porque senão a sua barriga vai inchar, e você não vai conseguir evacuar e vai ter que vir aqui fazer um exorcismo, que senão não vai dar certo, que não sei o que. Eles criam um terrorismo todo cultural na pessoa para que ela não comungue daquilo, né? Ao mesmo tempo, eu não lembro de ter visto algum vídeo de que se fala que o acarajé em si, ele faz isso, né? O que se faz é não coma acarajé de pessoas de religião de matriz africana. Come o acarajé dos nossos fiéis, né? Mas não comer o acarajé, ele não está no horizonte. É impossível você falar assim, não como. Que talvez signifique que essa comida está tão intrincada, né, na cultura popular que você não consegue pensar nessa proibição. Você consegue pensar em outros tipos de proibição, mas não exatamente nessa. Que comida rosa da Barbie você faria e que não é comida de santo e não fere direitos de comunidades tradicionais? Comente aqui embaixo. Com certeza.
Chegamos ao fim deste bloco do Hora Folk, um programa de notícias culturais do Folclore BR. Esse programa agora ele é geralmente dividido em 2 grandes blocos, então dá uma olhadinha aí no seu aplicativo para ver se você não perdeu alguma parte. Procura seguir esse projeto pelas redes sociais, tem trocentos conteúdo rolando aí pelas redes sociais, no site e tudo mais, então dá uma olhada, busque Folclore BR tudo junto, ou acessa lá folclorebr.com/links, que lá nesse site você encontra tudo que é link e fica molezinha. Não deixe de reagir no aplicativo onde você estiver ouvindo, assistindo, dando aí suas estrelinhas, like, curtida, voadora, peteleco, o que você puder dar aí no aplicativo, você reagindo, avaliando o programa ajuda e bastante aqui pra gente. Quero deixar um agradecimento especial aos nossos queridos apoiadores do Folclore BR. Se você quiser e puder, considera lá apoiar financeiramente um projeto que busque valorizar a cultura popular, colaborando aí com a estrutura para manter esse trabalho vivo. A partir de R$5 você pode apoiar lá no catarse.me/folclorebr e aí tem uns benefíciozinhos lá também, mas você pode apoiar também de forma independente com qualquer quantia através do Pix com a chave olá@folclorebr.com. Então fica aqui meu muitíssimo obrigado aos maravilhosos André Kenji Arakaki, Camila Barbosa Fonte Soares, Emily Yoshi Sasaki, Família Alves Misfield, Márcio Luiz Quedinho, Silvana Xavier Reis. Saibam que vocês ajudam a manter acesa a chama dessa fogueira que ilumina essa grande roda de bate-papo sobre cultura popular e espero que ela possa seguir acesa e seguir também encantando vocês. Esse programa foi produzido, editado, organizado e coisado por mim, Anderson Alvaz.